Então, eu quero entrar num assunto que é o seguinte. Eu tive uma discussão até com o Sérgio Hoff, uma discussão respeitosa. A Marli fechou a meta, fechou mesmo. Eu tive uma discussão respeitosa com o Sérgio. E eu vou até assumir a minha partidaridade no caso. Eu fui aluno do Vladimir Safatli, tá, gente? Eu sou um admirador do trabalho dele. Eu tive aula com ele Nós não somos amigos próximos nem nada, assim. Eu tenho admiração mesmo intelectual pelo professor Safatli. Ele, inclusive, vai bem mais, acho que na revista Fórum do que no DCM, lá entre os convidados. E eu acho que algumas coisas precisam ficar claras, assim. Porque pelo título da matéria da Folha, e a Folha de São Paulo vai aproveitar pra sacanear, e o Safatli também é um cara que deixa a Folha também sacanear, dá a impressão que, sei lá, ele é o Jones Manuel do PSOL e que ele diz que só existe uma esquerda se for revolucionária. Deixa eu explicar algumas coisas pra vocês antes da gente seguir. Primeiro, o que eu aprendi com o Safatli em 3 semestres foi história da França, filosofia da França contemporânea. O Safatli não é um marxista, ao contrário do que muita gente acha. Ele é um pós-marxista. Ele é um estudioso da dialética. É um lacaniano. Também é um cara muito próximo da psicanálise. E ele fala da esquerda morta, queridos. Ele fala sobre isso desde sempre, tá? Por isso que eu falei lá no grupo. O Safatli, ele tem uma visão bastante derrotista e muito autocrítica da esquerda. Ele acha, por exemplo, sim, que os governos Lula não são esquerda. Eles são uma esquerda que faz muita concessão para a direita. Então vamos ler a matéria e depois eu vou falar para vocês o que eu acho a respeito desse diagnóstico dele. Vamos lá. A esquerda morreu e a extrema-direita é a única força real no país, diz Safatli. Autor lança O Alfabeto das Colisões, livro experimental de filosofia para o grande público. O Ira Machado, na Folha, desde 2004, é formado em Direito e Filosofia na USP. Também sou formado em Filosofia na USP, tá, gente? Por isso que eu gosto do Safatli. Aliás, foi o curso que eu mais gostei de fazer. Jornalismo é a minha cachaça, mas a filosofia é o que me deu mais informações. Foi editor de Tendências e Debates, Opinião Ilustríssima e Núcleo de Cidades, além de secretário assistente da redação. Resumo. Em seu mais recente livro, o professor de filosofia da USP diz que a esquerda tornou-se uma constelação de progressismos, que aí muita gente diz que parece que é um discurso anti-identitário. Não é, já aviso aviso para vocês antes da leitura do texto, que perdeu a ambição de transformar a estrutura da sociedade nos 2 pontos fundamentais desse espectro político: igualdade e soberania popular. Por exemplo, queridos, vamos lá. A igualdade. A igualdade parece que é uma bandeira que o Lula ainda defende muito e que ele conquistou quando o programa Bolsa Família emplacou. Mas a questão da soberania popular é uma coisa que, assim, o Lula falar agora da causa palestina é muito fora da curva e é muito à esquerda. Tanto que vocês podem olhar os tweets da galera do PCB e do Jones, tá todo mundo elogiando o Lula agora. Porque a política externa do Lula é muito calma com os Estados Unidos, é muito calma com todos os países. Então, do ponto de vista da soberania popular, o governo do PT não é tão de esquerda assim. Tá? Eu tô falando assim, conceito teórico, tá? A gente sabe que na prática o PT é a melhor esquerda que a gente pode ter no governo. Mas ele tem contradições internas, tanto tem contradições internas que não foi culpa da Dilma Rousseff. Ela foi a presidenta golpeada, mas foram as alianças de direita da Dilma que permitiram que ela fosse traída pelo Eduardo Cunha e pelo Michel Temer. Vitória de Lula, diz o resumo da Folha, né? Foi só um respiro enquanto a extrema-direita continua forte e mascara a dificuldade de propor soluções para os desafios atuais, avalia Safatli. Vamos ler juntos. Vladimir Safatli, 50 anos, tem notícias pouco animadoras para a esquerda no Brasil, campo ao qual ele próprio está vinculado. A extrema-direita hoje é a única força política real no país, porque é a força que tem capacidade de ruptura, tem estrutura e coesão ideológica, afirma o professor de filosofia da USP, que acaba de lançar um novo livro, O Alfabeto de Colisões, da editora Ubu. A esquerda do Brasil morreu como esquerda, diz. O que existe agora, na visão dele, é uma constelação de progressismos, mas sem aquilo que constituía o campo fundamental da esquerda, que são as ideias de igualdade radical e de soberania popular. Friso aqui, que a galera vai parar em igualdade radical.
O que está mais faltando no governo do PT é isso aqui, soberania popular. O acordo ainda é muito por cima. Esse é o problema. E eu achei engraçado, teve umas montagens transformando o Safatli em Pão 10. Foi engraçado pra caralho. De acordo com essa análise, o que se perdeu na construção das pautas progressistas foi a ambição por uma transformação estrutural da sociedade que pressupunha um tipo de igualdade dentro dos processos de produção e alguma forma de democracia direta. Hoje não se coloca nada parecido com isso, afirma Safatli. Outra coisa que diferencia ele dos marxistas. O Safatli está falando em democracia direta, não está falando em revolução. Ele não é marxista, tá? Foi esse diagnóstico que o levou a disputar uma vaga de deputado federal em 2022 pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, com 17 mil votos terminou como suplente. Entendi que a gente estava num momento histórico que nem era mais de retração de expectativas, era pior. Era um ocidente de retração de enunciação. A gente não conseguia nem enunciar quantas vezes você ouviu nos últimos 10 anos a ideia de autogestão da classe trabalhadora. Embora o quadro não tenha mudado desse ponto de vista, o professor de filosofia não pretende se candidatar na eleição municipal desse ano. Considera que em 2022 havia um desafio maior em curso, que era a luta contra o bolsonarismo. Não que, na visão dele, a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT sobre Jair Bolsonaro tenha resolvido alguma coisa. Para Safatli, a esquerda só ganhou tempo, enquanto a extrema-direita continua forte e mobilizada, como atestam as mais diversas pesquisas de opinião. O problema, diz o filósofo, se desdobra em pelo menos 2 níveis. No primeiro, mais superficial, Lula continua atuando na política como um negociador, achando que é possível estabilizar uma situação de uma crise profunda. Ele cita, por exemplo, a queda de braço entre a expansão agrícola e a preservação ambiental. Não dá para respeitar as exigências ecológicas tendo que satisfazer as demandas do agronegócio. É materialmente impossível. Não há uma negociação nesse caso. A violência da mudança climática é tal que é preciso entender por que estamos em uma situação de emergência. Safatli afirma que em um país cindido e clivado não há espaço para certos pactos que antes se realizavam. Você precisa fortalecer o seu polo, você precisa consolidar o seu polo como uma força de produção de alternativas. Não vai dar certo fazer o jogo de quem vai gerir melhor as crises do capitalismo, como não deu certo na Argentina, onde o ultraliberal Javier Milei derrotou o candidato de esquerda nas eleições presidenciais. Isso fortalece o retorno da extrema-direita. Mas essa é só uma das camadas do problema. A outra, mais profunda, diz respeito à própria capacidade de se pensar sobre a realidade e propor soluções para os desafios sociais. De acordo com o autor, esse problema se esconde sob a luta da extrema-direita, que acaba legitimando no plano político todo tipo de aliança, inclusive aquelas que implicam a renúncia a bandeiras históricas. Só que, ao agir dessa forma, argumenta, a esquerda admite uma aproximação dos dois polos em disputa, que torna cada vez mais parecida com seus adversários de 10 ou 15 anos atrás. Isso parece responsabilidade no presente, mas é uma forma de suicídio político no médio e longo prazo, afirma Safatli. Esse suicídio está explícito no fato de que a gente perdeu a nossa gramática. Ele explica uma gramática que define quais são os valores, como você opera julgamentos, como você orienta a ação. Perder a gramática não significa que você vai deixar de estabelecer valores, de julgar ou de agir, mas você integra o modo de ação e o julgamento do outro. Qual que é o problema aqui? É o problema que a esquerda critica, por exemplo, as políticas econômicas do Haddad. Veja bem, eu não estou falando mal do Haddad aqui, gente. Eu dou todo o apoio ao ministro Haddad e espero que o PIB cresça nesse ano. Mas a questão é que o Haddad, ele, infelizmente, e os ministros da economia do Lula, quem assumir a cadeira, por conta dos acordos que foram traçados, ele vai ter que praticar neoliberalismo. E isso é a tal da perda da gramática que o professor Safatli está falando aqui. A gente não tem uma economia voltada para o popular. Nós temos medidas pontuais que fazem toda a diferença, que é totalmente distante do caos que era o Bolsonaro. Nós somos diferentes. O Safatli ainda faz essa ponderação. Não está chamando o Haddad de Paulo Guedes. Ele está sendo muito ponderado na colocação. Mesmo porque ele gosta e respeita o professor Haddad. Um exemplo, veja como a gramática do empreendedorismo entrou na esquerda. Quantas vezes a gente não ouviu, na última década, o pessoal falando sobre empreendedorismo periférico, como se fosse uma expressão máxima de emancipação.
Isso, para mim, é a expressão de como a gente perdeu até a nossa linguagem. O problema está longe de ser trivial, já que para ele a linguagem deveria servir não só para comunicar, mas para entender a complexidade de certas questões. Ou seja, é um problema epistemológico relacionado com a possibilidade de se produzir conhecimento. Daí veio a ideia do livro. Eu queria mostrar que quando uma gramática cai, a vida desaba em todas as dimensões. Em Alfabeto das Colisões, Safatli fala muito pouco de política no sentido estrito. Há um capítulo melancólico sobre sua campanha de 2022, mas nada além disso. Além disso, ele foi pré-candidato a governador, mas ele perdeu para o Maringoni no PSOL. Ele temia que, se avançasse nesse tema, a atenção dos leitores seria desviada para isso, quando o que mais importa é o conjunto de provocações que a obra apresenta sobre os diversos campos da experiência. Essas provocações já começam no índice do livro, onde as letras do alfabeto aparecem em ordem aleatória e seguem presentes na primeira frase da obra. Houve uma época em que podíamos esperar do alfabeto ao menos uma garantia de uma sequência. O trabalho se constrói em torno do alfabeto disperso, em que as letras sugerem o nome do capítulo: F de filosofia, U de universidade, O de opressão e por aí vai. Alguns textos são inéditos, outros são versões modificadas das colunas publicadas antes na Folha, no jornal É o País e na revista Cult. Como o leitor se dá conta logo de cara, são ensaios curtos, sem fôlego, que parecem terminar quando o debate mal começa a esquentar, uma forma de escrita e organização do pensamento que Safatli considera mais apropriada para reflexões que pretende estimular. Em uma situação de crise como a nossa, tão profunda, crise ecológica, social, política, econômica, psíquica e demográfica, é importante entender que a gente também é uma espécie de crise epistêmica, e isso precisa aparecer na forma de constituir os problemas de escrever, diz ele. Daí o livro fragmentado, distante da linguagem acadêmica que caracteriza as suas outras obras. Certas coisas eu não conseguia falar por conta do tipo de escrita. Acho que uma certa forma de dizer determina o que você consegue dizer, afirma ele sobre a linguagem experimental e a proposta para atingir um público mais amplo. O que não significa que eu seja daqueles que falam sobre o caráter hermético da escrita acadêmica e agora estou fazendo uma autocrítica. Não é nada disso. Eu entendo que a escrita tem uma função importante, mas acho que há várias dimensões da experiência que a gente não consegue descrever de forma adequada. Uma dessas provocações está no capítulo H, sobre heterossexuais, em que ele desenvolve um debate iniciado na Cult e questiona se a própria ideia que existem heterossexuais não é uma forma de encapsular uma reflexão sobre o assunto. Ou no capítulo I, de identidade, no qual Safatli encara discussões identitárias e força os seus limites à esquerda e à direita. Talvez essa seja uma das funções maiores desse livro, insistir que o nosso pensamento crítico é muito pouco crítico, é necessário uma crítica do pensamento crítico, ou seja, uma certa desconfiança da nossa parte, do tipo de vocabulário, do tipo de gramática que a gente utiliza, afirma ele. Mas que ninguém espere encontrar soluções prontas nesse alfabeto disperso, pois não é isso que seu autor pretende oferecer. Uma coisa que me incomoda muito é essa maneira como a classe intelectual é chamada ao debate público para aparecer como propositora de certas soluções que sempre são genéricas demais ou são hipermoralistas. Acho que a gente tem um papel muito ruim no debate público, diz ele. Isso aqui eu concordo com ele integralmente, tá? Os intelectuais não têm que resolver problema de governo. E o governo nem sempre tem que ouvir só os intelectuais. O governo tem que ir atrás da realpolitik. Mas o papel do Safatli é esse, gente. É provocar esse debate. É isso aí, ó. Lula é um conciliador, se elegeu dessa forma, não para a revolução. O governo do PT pode despertar, seja em PSOL ou UP, partidos que conheço pouco, e quando vem aqui e nem com quem discutir ou questionar. Pois, como Lula mesmo disse, seja o político que você quer. Sim, o Lula é um conciliador, isso mesmo, exatamente isso. A democracia participativa não faz mais parte do PT, só a democracia representativa, infelizmente. Ana Oliveira, um ótimo dia pra vocês e uma semana abençoada pra você também, minha querida. Seja bem-vinda, muito obrigado a todo mundo. Xanda já informando aqui que a gente bateu 150 likes. Então, volto a dizer, Safatli não é um marxista. Ele estuda dialética, mas estuda em Hegel, estuda em Lacan e estuda também em Marx. Em uma situação como a nossa, mais importante do que propor soluções é partilhar colisões,
achei que isso era o mais honesto a fazer. O livro tá caro pra cacete, é 60 pila, mas tem 160 páginas aí pra quem quiser prestigiar o trabalho do professor Safatli. E, queridos, só uma última coisa a dizer assim. Ah, mas o cara falou que a esquerda morreu e tal. Se morreu, ressuscitem a esquerda. Fortaleçam veículos como esse que a gente está aqui conversando. Integrem o nosso campo. Provem que o professor Safatli errou. É simples contradizer isso, porque ele está sendo um provocador. É só isso que o professor Safatli está fazendo. E é importante que existam provocadores, é importante que existam essas pessoas. Que não é aquele formato. O Jones Manuel não é o único provocador do cenário. Ele é de um tipo e ele é muito restrito nas análises dele. Porque ele está restrito ao marxismo e à tese comunista. O Safatli é um cara que estuda maio de 68. Maio de 68 é muito distante da Revolução Russa. Maio de 68 é muito distante e é profundamente ligado à cultura democrática da França. É dessa linha. O Safatli, por exemplo, em 2013, quando ele foi um dos caras que mais incentivou os protestos da rua, ele estava preocupado com o futuro da USP. A USP foi muito vilipendiada pela extremização da direita de São Paulo. Ele fez uma defesa muito importante nesse aspecto. Não à toa as aulas dele lotavam. Foi o melhor professor que eu tive na graduação. Só não lotavam mais do que a Marilena Chauí, porque a Marilena é um patrimônio do Departamento de Filosofia da USP. Ela sim marxista. E ela muito mais amiga do Lula do que os comuna do PCB. Então é uma coisa um pouco mais complexa, tá, galera? É isso que eu tô tentando colocar pra vocês. Tamo encerrando a